Retornando os nossos estudos acerca da organização administrativa, tema esse que nós estamos estudando aqui em Direito Administrativo. No primeiro bloco que nós iniciamos, nós começamos a falar, não é isso? Das entidades. Nós falamos das entidades políticas e no bloco de hoje nós vamos falar das entidades administrativas. Agora olha só, eu vou tomar a liberdade e vou fazer uma revisão de 5 minutinhos com você, tá? Não pule essa parte do vídeo, porque o conteúdo ele é cumulativo. Se você não tiver bem fixado a primeira aula, você não vai entender a segunda, e aí, meu amigo, vira uma bola de neve, você não entende mais nada, tá? Nós vamos trabalhar com qualidade para garantir a você aí o gabarito da sua prova de Direito Administrativo. O que a gente estudou na aula anterior, tá? O Estado, ele se manifesta através das suas entidades, dos órgãos públicos e dos agentes públicos. Beleza. Ocorre que o que vem a ser uma entidade, professor, é uma pessoa jurídica com personalidade jurídica. E o que é ter personalidade jurídica? Personalidade jurídica é a capacidade de ter direitos e obrigações, ter patrimônio próprio e ter capacidade processual. Você pode processar, você pode ser processado. Beleza. Então, tá ok, professor? Entendi. Então, entidades são pessoas jurídicas com personalidade jurídica. Isso. Ocorre que as entidades, elas possuem duas espécies. Eu tenho as entidades políticas e eu tenho as entidades administrativas. Na aula passada, nós estudamos as entidades políticas. E na aula de hoje nós vamos falar das entidades administrativas. Só que eu vou resumir aqui, tá? Revisar rapidinho com vocês o que nós falamos sobre as entidades políticas, porque é necessário para você não confundir com as entidades administrativas. As entidades políticas nada mais são do que pessoas jurídicas de direito público. Cuidado, por quê? Porque olha só, todas as entidades políticas são pessoas jurídicas de direito público, tá? Beleza. Pessoa jurídica de direito público com personalidade jurídica. Se ela é uma entidade, ela tem que ter personalidade jurídica, capacidade de ter direitos e obrigações, patrimônio próprio e capacidade processual. Agora vem a dúvida. E quais são essas entidades políticas? Eu só tenho 4. União, os Estados-membros, tá? Cada um dos Estados-membros, cada um dos 26 Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, que são mais de 5 mil no Brasil. Cada um dos 5 mil municípios, o DF, que só tem um, cada um dos 26 Estados-membros, tá? E a União são entidades políticas. E elas têm uma grande característica, que é o quê? A autonomia política. Professor, e o que é autonomia política? A autonomia política, ela está presente quando eu tenho 4 capacidades. Capacidade de autolegislação, tem que ter as 4, tá? Autolegislação, o que é isso? Vamos lembrar? Capacidade de, por ter um próprio poder legislativo, capacidade de criar leis, de legislar. Então a União, ela tem a autolegislação porque ela tem o seu próprio poder legislativo, que é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto por 2 casas, Câmara e Senado. Os estados têm autolegislação, por quê? Porque tem a sua própria casa legislativa, o seu próprio poder executivo, né, que é exercido ali pela Assembleia Legislativa. DF tem o seu próprio poder legislativo, que é exercido pela Câmara Legislativa. Município exerce o seu poder legislativo, né, isso, através da Câmara Municipal. Então isso é autolegislação. Auto, você mesmo, cada um dos entes, cria suas leis, né, porque tem o seu próprio poder legislativo. Além da autolegislação, o que eu preciso ter para ter autonomia política? Eu preciso ter auto-administração. O que é isso? Você mesmo consegue se administrar. Você tem capacidade para administrar os seus serviços públicos e gerir, administrar os seus recursos, não é isso? Perfeito. Eu também tenho autogoverno. Não é isso? O que é autogoverno? Cada um dos entes políticos tem a capacidade de eleger os seus governantes, não é isso? E por fim, eu tenho aqui auto-organização. Cada um dos entes
consegue se organizar através da sua lei fundamental. Se for os estados, Constituição Estadual, se for o DF e o município, leis orgânicas. A União, ela é organizada aí pela própria Constituição Federal. Beleza até aqui? Fácil, fácil. E aí, o grande segredo. As entidades políticas, União, estados, DF e municípios, compõem o que a gente chama de administração pública direta. O que significa isso? O que eu te ensinei? Que se o serviço público, se a atividade administrativa está sendo exercida, tá, pela União e os seus respectivos órgãos, os estados e os seus órgãos, o DF e os seus órgãos, município e os seus órgãos, não é isso? Significa que eu estou diante da administração pública direta. Toda vez que a atividade administrativa for realizada pelas entidades políticas, seja qual for, através dos seus órgãos, não é isso? Eu estou diante da administração pública direta. Agora, vamos para o tema do encontro de hoje. Nós vamos trabalhar entidades administrativas. Tá ok? Beleza. Então, me acompanha aqui, por favor. Olha só, vamos lá. Só, entendi. Entidades políticas. Agora me explique a segunda espécie, que são as entidades administrativas. As entidades administrativas são pessoas jurídicas, cuidado, de direito público ou de direito privado. Primeira diferença. As entidades políticas, todas as quatro, União, Estado, DF, município, são pessoas jurídicas de direito público. Já as entidades administrativas, que já vou te falar quais são, tá? Elas são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Vai depender da entidade administrativa que eu estiver falando, tá ok? Beleza, então são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, vai depender da espécie, tá? Que tem personalidade jurídica, por isso que ela é uma entidade. Ela tem personalidade jurídica, ela tem capacidade de ter direitos e obrigações, tem patrimônio próprio e tem capacidade processual, pode processar ou ser processado. Agora, cuidado, que foram criadas pelas entidades políticas, União, Estado, DF, município, para exercerem atividades específicas ou prestarem serviços públicos determinados. Então, olha que interessante, senhores. Por que eu coloquei essa imagem aqui, tá? O senhor tá doido, colocou a imagem aqui de uma mulher parindo dentro de uma banheira. Vem cá, eu quero que você enxergue da seguinte forma. É como se essa mulher aqui, ela fosse o quê? Uma entidade política. União, ou é um estado membro, ou é o DF, ou é o município. E o que ela tá fazendo? Ela tá dando vida ao novo ser. Não é isso? Ela não está dando à luz? Vai nascer uma criança aqui, né, um bebezinho, que é um novo ser humano. Aqui a mesma coisa. Olha que interessante. O bebezinho são as entidades administrativas, que são criadas, são geradas pela mulher, pela entidade política. Então quem cria uma entidade administrativa é a União. Quem cria uma entidade administrativa são os estados, o DF e os municípios. Beleza? Tranquilo até aqui? Aí o que acontece? A entidade administrativa pode ser conceituada como pessoa jurídica, né? Aí pode ser de direito público ou de direito privado, vai depender. Essa criancinha pode ser um menino ou uma menina, não é isso? Então, pessoa jurídica pode ser direito público ou direito privado, vai depender de qual seja a entidade administrativa, tá? Com personalidade jurídica. Beleza. Aí vem a grande pergunta. E quais são as entidades administrativas? Ou seja, quais são essas pessoas jurídicas com personalidade jurídica que são criadas pelos entes políticos? Aqui eu também tenho 4 espécies. Eu posso criar uma autarquia, eu posso criar uma fundação pública, eu posso criar uma sociedade de economia mista, ou por fim eu posso criar uma empresa pública. Então, senhores, olha que fácil. Quais são as entidades políticas? Quais são as entidades políticas? União, estados, membros, Distrito Federal e municípios. Quais são as entidades administrativas? Aquelas entidades que são criadas pelos entes políticos.
autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Fica tranquilo que no nosso estudo sobre organização administrativa eu vou te explicar cada uma delas separadamente. Nesse primeiro momento, eu preciso que você entenda. E aí, aqui está a grande charada. Os professores não dão exemplos e os alunos ficam, cara, autarquia, cara, esse nome assim, não consigo enxergar. Olha que fácil, olha que fácil. Vem cá. Um exemplo de autarquia, vou dar um exemplo de uma autarquia da União, tá? Porque, cuidado, vem cá, presta atenção. Se os entes políticos, eles criam as suas entidades administrativas, significa que a União ela pode criar as suas autarquias, as suas fundações públicas, as suas empresas públicas e as suas sociedades de economia mista. Os Estados-membros, o Estado de Goiás, por exemplo, pode criar uma autarquia do Estado de Goiás, uma empresa pública do Estado de Goiás, uma sociedade de economia mista do Estado de Goiás, uma fundação pública do Estado de Goiás. O município de Valparaíso de Goiás pode criar suas autarquias, as suas fundações públicas, as suas sociedades de economia mista e as suas empresas públicas. Ou seja, cada um dos entes podem criar as suas respectivas entidades administrativas. Beleza? Aí eu coloquei aqui pra você, só pra você começar a enxergar o direito administrativo e parar de ter medo. Olha aqui, ó, eu já te falei que entidades administrativas são esses 4 grupinhos aqui. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Para você visualizar, olha que interessante. Um exemplo de autarquia da União é o INSS. Você vai lá aposentar, INSS, etc. O INSS é uma autarquia, ou seja, uma entidade administrativa que foi criada pela entidade política União. E aí, professor, me dá um exemplo de estado então, que agora eu quero ver. O Detran do estado de Goiás é uma autarquia da entidade política Goiás, Estado-membros, Goiás. Beleza? Pessoal, me dá um exemplo então de fundação pública agora. A FUNAI, Fundação Nacional lá do Índio, não é isso? A FUNAI é uma fundação pública da União. DF, me dá um exemplo de fundação pública do Distrito Federal. O Hemocentro, a Fundação Hemocentro em Brasília, questão de sangue, doação de sangue, etc. O Hemocentro é uma fundação pública do DF. Me dá um exemplo, então, professor, de sociedade de economia mista, tá? Sociedade de economia mista da União, por exemplo, eu tenho a Petrobras. Me dá um exemplo de sociedade de economia mista do DF. CAESB. Água, não é isso? Me dá um exemplo de empresa pública, professor, da União. Caixa Econômica Federal. Agora me dá um exemplo da empresa pública do DF. TerraCap. Então, senhores, fiquem tranquilos que eu ainda não expliquei no que consiste uma autarquia, no conceito de fundação pública, o que é uma sociedade de economia mista, o que é uma empresa pública. Não te expliquei ainda. Vou te explicar, tá? Ao longo dos próximos blocos. Eu só quero que você entenda agora que, de um lado, eu tenho entidades políticas, e essa você já entendeu, União, Estado, DF, municípios. E do outro lado eu tenho entidades administrativas, que são autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Fácil. E essas entidades administrativas são criadas pelas entidades, pelos entes políticos. Não é isso? Fácil? Maravilha. Agora vem cá. Olha que interessante, tá? Lembra que eu falei pra você que a entidade política, União, Estado, DF, município, tem autonomia política e por isso, por terem poder legislativo próprio, podem legislar e etc. Cuidado, tá? As entidades administrativas, elas não possuem capacidade legislativa, tá? Elas não possuem capacidade legislativa por quê? Porque as entidades administrativas, elas não têm poder legislativo próprio, tá ok? Beleza? Então não tem capacidade legislativa porque não pode criar lei em sentido estrito, né? Lei ordinária, lei complementar, tá? Mas as entidades administrativas, elas possuem sim autonomia administrativa e financeira, tá ok? Então cuidado, tá? Cuidado com isso aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui que eu coloquei pra você. As entidades administrativas, elas têm o quê? Elas têm autonomia financeira, não é isso? Elas conseguem, né, administrar ali os seus recursos, não é isso? Beleza? Tranquilo, facinho. E ela também tem autonomia administrativa, não é isso?
ela consegue organizar os seus serviços, administrarem. O que elas não têm, as entidades administrativas não têm, é o que, ó, proibido aqui, ó, não tem o que? Capacidade legislativa. Legislativa elas não têm. Beleza? Tranquilo? Isso aqui só as entidades políticas. Beleza. Agora olha que interessante, cuidado com isso, tá? As entidades administrativas, elas não são criadas pelas entidades políticas? Ou seja, não é a União que cria suas autarquias, não é a União que cria suas fundações públicas, não é o DF que cria suas empresas públicas? Cuidado, as entidades administrativas, apesar de serem criadas pelas entidades políticas, não há, cuidado, não há hierarquia entre ambas. Presta atenção, presta atenção. Olha aqui, ó. Não há hierarquia. Então, se a prova colocar para você que a União criou uma autarquia específica chamada INSS, e por ter sido criado a autarquia, entidade administrativa, ter sido criada pela União, ela está subordinada a esta. Errado. Não há hierarquia entre o ente criador, né, a entidade política, e o ente criado, a entidade administrativa. Não há hierarquia. O que há aqui é o que a gente chama, o que pode ocorrer, é o que a gente chama de controle finalístico, também chamado de supervisão ministerial. Calma, calma, calma. É muito simples. Olha só que legal. O que é controle? O que é controle finalístico ou supervisão ministerial? Você concorda comigo que quando eu falo controle, supervisão, eu estou falando de fiscalização? Significa que o ente político, União, DF, né, Estados membros e municípios, eles não são superiores hierárquicos das entidades administrativas que eles criaram para exercer uma determinada atividade. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Não são superiores hierárquicos. O que eles podem fazer, entes políticos, é fiscalizar para verificar se aquela entidade administrativa está atuando na área, está exercendo a atividade para a qual foi criada. Então olha que legal. A União, ela não é superior hierárquico da FUNAI, que é uma fundação pública da União. Não é superior hierárquico. Mas a União pode fiscalizar e verificar se a FUNAI, fundação pública dela, está, criada por ela, se a FUNAI está atuando na área do quê? Proteção dos direitos, representando os interesses dos índios. Se a FUNAI estiver mexendo, por exemplo, sei lá, com venda de determinado produto que não tem nada a ver com a atividade fim pelo qual ela foi criada, aí sim a União ela pode realizar essa fiscalização. Só que essa fiscalização não se confunde com hierarquia, tá? Então, o ente político, ele exerce controle finalístico, ele vai fiscalizar, controlar a finalidade, finalístico, a finalidade, se a entidade administrativa está cumprindo a finalidade para a qual ela foi criada, tá ok? E a gente chama de supervisão ministerial também, tá? Porque essa supervisão, essa fiscalização muitas vezes é feita por quê? Realizada pelo ministério, tá ok? Por ministérios. Beleza, tranquilo. Então toma cuidado com isso, tá ok? Não há hierarquia entre entidade administrativa e política, o que há, na verdade, o que pode ocorrer é um controle finalístico ou supervisão ministerial que a entidade política realiza em face da entidade administrativa que ela criou. Beleza? Facinho? Tranquilo. Ótimo. Então, senhores, olha que interessante e aí vai começar a clarear de novo. Olha que top. Vem cá, vou apagar aqui, tá? Pronto. Quando eu falo de administração pública, olha você entendendo agora a organização administrativa. Quando eu falo de administração pública, ela é dividida em administração pública direta e administração pública indireta. Eu já tinha te explicado que a administração pública direta é aquela que é composta pelos entes políticos, pelas entidades políticas. União, Estados membros, DF e municípios. Então,
toda vez que a prestação do serviço público, quem está prestando serviço público para você aí, cidadão, tá? É realizado pela União, Estados, DF, município, através dos seus respectivos órgãos, não é isso? Eu estou diante da administração pública direta. Agora, quando quem presta o serviço público para você, quando quem exerce a atividade administrativa não é a União, Estado, DF, município através de seus órgãos, mas sim uma entidade administrativa que foi criada pela entidade política, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista ou empresas públicas, quem estará atuando é a famosa administração pública indireta. Então, muito simples, não tem como errar, senhores. Não tem como errar. Professor, quem compõe a administração pública direta? União, Estados, DF e município. Ou seja, entidades políticas. Quem compõe a administração pública indireta? As entidades administrativas. Quais? Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. Entidades administrativas essas que foram criadas pelas entidades políticas, pela administração pública direta. Então quem cria a administração pública indireta é a administração pública direta. Fácil até aqui? Tranquilo? Agora o fato da administração indireta ter sido criado pela direta, isso gera relação de hierarquia? Não há hierarquia. O que pode ocorrer aqui, no máximo, é um controle finalístico com supervisão ministerial, onde o ente criador, a administração pública direta, União, Estado, DF, município, irá fiscalizar e verificar se a entidade administrativa que ela criou, tá, está agindo, atuando na área para a qual ela foi criada. Não está metendo bedelho onde não deve. Tranquilo até aqui? Facinho, mole, beleza. Agora, senhores, para finalizar, tá, essa partezinha aqui, eu preciso falar um pouquinho mais sobre órgãos públicos, tá? Levando em consideração que a gente vai aprofundar isso, tá, mais na frente. Mas olha só que interessante. Professor, você me falou que o Estado, ele se manifesta através de entidades, e isso eu já aprendi, pessoas jurídicas com personalidade jurídica, não é isso? As entidades se dividem em políticas e administrativas. As políticas compõem a administração direta e as administrativas compõem a indireta. Mas você falou que o Estado também age através de órgãos públicos e também através de agentes públicos. Agentes públicos a gente não estuda dentro do tema organização administrativa, tá? É um tema por fora. A gente vai estudar aqui, pode ficar tranquilo. Mas não estudando essa matéria, organização administrativa. Organização administrativa está mais voltada para estudar as entidades e os órgãos. Agora que eu já finalizei as entidades com vocês, eu vou falar dos órgãos públicos, tá? Vou fazer a introdução aqui sobre os órgãos públicos. E preste bem atenção no que eu vou te ensinar. O que vem a ser, então, órgãos públicos. Órgãos públicos, cuidado, não são entidades. Por quê? Porque entidade, o que faz você ser uma entidade é você ter o quê? Personalidade jurídica. Você ser uma pessoa jurídica com personalidade jurídica, capacidade de ter direitos e obrigações, capacidade de ter patrimônio próprio, capacidade de ter capacidade processual, ser processado ou processar. Órgãos públicos não tem, cuidado, órgão público não possui personalidade jurídica. Calma. O órgão público, ele nada mais é do que um centro, uma unidade de competência, tá? O que acontece? É como se eu pegasse uma cesta, é como se eu pegasse uma cestinha e colocasse algumas frutas aqui dentro, certo? O órgão nada mais é do que uma cesta onde eu vou colocar frutas aqui dentro e cada fruta dessa é uma atribuição, uma competência. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar um órgão público chamado o quê? Deixa eu ver, Polícia Federal. E aí esse órgão chamado Polícia Federal, ele vai ter quais atribuições? Aí eu vou colocando as laranjas. A Polícia Federal, ela vai exercer ali o policiamento marítimo, aeroportuário de fronteira. O que mais a Polícia Federal vai fazer? Já sei. Ela vai apurar infrações penais, né? Que sejam praticados em prejuízo da União, né, de suas autarquias, tá? A Polícia Federal, já sei, ela vai pegar mais uma atribuição e coloca dentro da cestinha. A Polícia Federal, ela vai exercer ali
a função de polícia judiciária da União. Então o que é um órgão público? Ele é a reunião, é um centro, é uma unidade, é a reunião de competências, tá ok? Beleza? Tá? Sem personalidade jurídica, isso aqui é o que mais cai. Por quê? Porque o órgão público, ele não tem capacidade de adquirir direitos e obrigações, ter patrimônio próprio e capacidade processual. Cuidado! Órgão público não tem personalidade jurídica, porque você não pode processar um órgão público. O órgão público não te processa. Calma. O Abson, como assim? Ninguém pode processar a Polícia Federal? É isso mesmo. Ninguém processa a Polícia Federal. Cuidado, tá? O órgão público, por ele não ter personalidade jurídica, então olha só. O órgão público, como ele não tem personalidade jurídica, ele não tem capacidade processual. Traduzindo, o órgão público, ele vai atuar através do quê? Através dos seus agentes públicos. Então eu tenho aqui os agentes públicos, que são o quê? Pessoas físicas, né, seres humanos, que atuam em nome do Estado. Então, o órgão público ele atua através dos agentes públicos e o que for feito por esses agentes públicos, né? O que for feito por esse órgão público vai ser imputado, vai ser levado em consideração como se tivesse sido feito, realizado pela pessoa jurídica a qual ele pertence. E quem é que tem personalidade jurídica? Quem é que é pessoa jurídica? A entidade, ou política ou administrativa. Traduzindo, para ficar bem claro, você não pode ter dúvida sobre isso, tá? Eu tenho aqui a entidade política. Vou dar dois exemplos. E aqui eu tenho a entidade administrativa. Você vai ver que funciona com as duas. Entidade política, União, Estado, DF, município. Se eu estou falando de entidade administrativa, eu vou estar diante de uma autarquia, ou de uma fundação pública, ou de uma sociedade de economia mista, ou de uma empresa pública. Beleza. Ocorre que tanto as entidades políticas como as entidades administrativas, em seu interior, ela tem o quê? Órgãos. Não é isso? A União tem os seus órgãos, o Estado tem seus órgãos, o DF tem seus órgãos, o município tem seus órgãos. Assim como as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundação pública. Beleza. Aí o que acontece? Esse órgão, tá? Ele não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a entidade. A União tem personalidade jurídica. É uma pessoa jurídica de direito público. O município tem personalidade jurídica. É uma pessoa jurídica de direito público. As autarquias têm personalidade jurídica, tá? É uma pessoa jurídica, você vai aprender comigo de direito público. A sociedade de economia mista tem personalidade jurídica, você vai aprender comigo, é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Beleza. Então, o órgão que está dentro da entidade não tem personalidade jurídica, tá? Quem atua dentro do órgão, quem vai atuar, quem está dentro do órgão são os agentes públicos, tá? Que aí são pessoas físicas, não é isso? Aí o que acontece? Quando o agente público, ele atua ali, né? Agindo ali, na condição ali de órgão e etc., o que ele fizer vai ser imputado. Eu vou levar em consideração quem está fazendo, não é o agente público, não é o órgão, e sim a entidade a qual ele pertence. Então, se um órgão de uma autarquia está agindo, quem está agindo é a autarquia. Se a Polícia Federal está agindo, quem está agindo é a União, porque a Polícia Federal é um órgão da União. Então, para ficar muito claro, vamos para os exemplos. Vamos lá. Você estava no seu veículo automotor e veio uma viatura da Polícia Federal e pum, bateu na traseira do teu veículo. Causou dano, maior prejuízo para você. Você vira revoltado e fala assim pro policial federal que estava dentro da viatura: ô rapaz, eu vou lhe processar. Ele vai olhar para você e fala assim: não, chefe, você não vai me processar porque eu estou na condição de agente público, né? Eu estou aqui no exercício da minha função, né? E a minha atuação aqui é como Estado. Então você não vai me processar. Então tá bom, vou processar a Polícia Federal, que é o órgão a qual você pertence. Vai falar: também não, filho, você também não vai processar
a Polícia Federal, porque a Polícia Federal é um órgão, não tem personalidade jurídica. Se não tem personalidade jurídica, não tem capacidade processual. Não pode processar e ser processado. Na verdade, você vai ter que processar o quê? A entidade política a qual a Polícia Federal faz parte. Ou seja, você processa a União. Você não processa o órgão Polícia Federal, você não processa o agente público. Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil? Beleza. Então, senhores, cuidado, tá? Órgãos públicos não são pessoas jurídicas, porque eles não têm personalidade jurídica. Beleza? É só uma parte de um todo. Senhores, olha aqui, ó. Mais uma vez eu trouxe para vocês esse desenho para ilustrar, para ficar fácil, tá? É como se esse menino fosse a entidade, aí pode ser política ou administrativa, não importa, e os órgãos são partes, né, dessa entidade. E aí eu vou tomar liberdade, tá? Eu vou tomar liberdade aqui e vou te explicar uma situação com um exemplo que eu criei, tá? Eu não quero que você leve pro pessoal, tá? Hoje em dia tem muito mimimi na internet. Mas é didático, tá? É um pouco apelativo, tá? Não é nada preconceituoso, é um pouco apelativo, mas é didático. Você vai entender. Olha que interessante. Como os órgãos públicos, né? Eles não têm personalidade jurídica, não é isso? A atuação dele, através dos seus agentes públicos, será imputada, ou seja, eu vou responsabilizar a pessoa jurídica a qual ele pertença. Então eu dei o exemplo lá da Polícia Federal. Eu vou te fazer aqui esse exemplo aqui um pouco pesado, mas vai facilitar a tua compreensão. Vou até abrir aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho aqui um rapaz. Visivelmente ele está, não é isso? Excitado. E aí, esse canalha, ele entra no ônibus e ele vai lá e esfrega ali, né, o seu órgão na menina. Eu lhe pergunto, ela vai ficar revoltada, vai pedir para parar o ônibus e chamar a polícia. Vem um policial brabão. Eu lhe pergunto aqui, o policial brabão, ele vai responsabilizar o órgão? Ele vai chegar lá e falar assim, ô pênis, você tá preso. Ou ele vai responsabilizar a pessoa a qual o órgão pertence. Você entendeu agora aonde eu queria chegar? Você conseguiu entender? Por isso que você não vai prender o pênis, você vai prender o quê? Quem agiu foi o órgão. Mas quando o órgão está agindo, eu levo em consideração, eu imputo, eu responsabilizo a pessoa jurídica a qual ele pertence. Então eu não prendo o pênis, eu prendo o sujeito. Entenderam agora? O nome disso é teoria do órgão, também chamado, né? Tá? Em teoria da imputação. O que é isso? A atuação do órgão é imputado. Quando eu falo atuação do órgão, leve-se em consideração dos seus agentes, né? A atuação do órgão, através da atuação dos seus agentes públicos, é imputado, tá? Vai para conta da pessoa jurídica a qual ele pertença, tá ok? Então, se bater uma viatura da Polícia Federal no seu veículo, não é o agente público, não é o órgão Polícia Federal, é a pessoa jurídica a qual ele pertence que deve ser responsabilizado, no caso a União. Beleza até aqui? Tranquilo? Com esse macete aqui, meu amigo, não tem como errar, beleza? Aí eu coloquei aqui exemplos, tá? Ó, União é uma entidade política, tem personalidade jurídica. Aí ela foi lá e criou em sua estrutura interna um ministério, tá? O ministério é um órgão, tá? Beleza? Que atuará através dos seus agentes públicos, beleza? Porém, as atividades realizadas, né, por esse agente público, por esse órgão, vai ser imputada à União. Não é isso? Ó, outro exemplo aqui, ó. O INSS é uma autarquia. Opa, é uma entidade administrativa. E dentro da estrutura do INSS eu tenho o quê? A superintendência regional, né? As superintendências regionais são órgãos da autarquia, entidade administrativa e INSS. Aí eu lhe pergunto, essa superintendência regional aqui, eu tenho ali agentes públicos. Os agentes públicos que trabalham ali na superintendência regional do INSS, quando vão atuar, quem será responsabilizado? Quem eu vou levar em consideração como se tivesse agido quem? A pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Beleza? Aqui eu trouxe só
exemplos para facilitar a sua compreensão. Senhores, chegamos na hora da verdade. Nós vamos realizar aqui duas questõezinhas, vamos responder duas questõezinhas para eu te mostrar como cai em prova o que a gente estudou até aqui. E olha que fácil. Vamos lá. Acerca da organização administrativa do Estado, é correto afirmar, vamos lá, é correto afirmar que a administração direta é caracterizada por ser, vamos lá, composta por órgãos internos do Estado e vinculada à administração indireta? E aí, senhores? O que vocês acham? Senhores, cuidado, tá? Essa vinculação aqui tá dando a entender uma certa hierarquia ou não? Talvez não, mas eu quero que você entenda o seguinte, ó. A administração direta ela é composta por órgãos internos do Estado e esse órgão do Estado está vinculado à administração indireta? Não, a administração direta é uma coisa, indireta é outra. Órgãos da direta, órgãos da indireta, tá ok? Não há vinculação, hierarquia. Aqui eu tenho controle ministerial, tá? Mas vamos fingir que você ficou assim, pô, professor, não me senti seguro nessa. Pula, vamos aprender a fazer prova. Pula e tenta achar a resposta das demais. Vamos ver, olha só. A administração direta, ela é formada por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista? Não, senhores. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista formam a administração pública indireta. Não é isso? Então tá errado. A B eu sei que tá errada. C. A administração direta responsável pela gestão de serviços públicos privatizados sem relação com os entes federativos? Senhores, olha aqui. Se a administração direta ela é composta, né, pelos entes políticos, pelos entes federativos, pelos entes federados, União, Estado, DF, município, não há relação nenhuma. E o que tem a ver? A administração direta ela é responsável pela gestão de serviços públicos privatizados? Não, meu amigo, serviço público privatizado, a gente vai aprender, ele é exercido por empresas privadas. Não é isso? Que tiveram uma autorização, uma concessão, uma permissão ali do ente público. Mas isso aí a gente vai aprender lá na frente. Aonde está o grande erro aqui? Que você consegue acertar a questão. Administração direta sem relação com entes federativos. Meu amigo, se são os entes federativos que compõem a direta, então tá errado. D. A administração direta, ela é integrada, ela é composta pelos órgãos que compõem as pessoas políticas da federação. União, estados, DF, municípios. Exercendo atividades administrativas de forma centralizada. Senhores, atenção, olha só. Tá certo. A D é o gabarito, tá? Eu não expliquei centralização e descentralização, tema do nosso próximo bloco, tá? Mas eu falei que a administração pública direta, ela também é chamada de administração pública centralizada, lembra? Eu não te expliquei ainda, isso vai ficar pro próximo bloco. Mas o gabarito é a letra D, tá? No próximo bloco eu te explico esse negócio aqui de centralização. Mas você pode notar, ó, realmente a administração direta, ela é integrada por quê? Pessoas políticas da federação, os entes federados, beleza? Enquanto que a administração pública indireta é formada, é composta, é integrada pelas entidades administrativas, quais sejam autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. Beleza? Beleza, vamos lá, vamos para a próxima. Olha essa questão que legal, pessoal, olha só. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando os termos apresentados, tá? Então ele quer órgão, entidade e autoridade. Ele quer que você coloque aqui qual é o conceito, qual desse aqui é o conceito de órgão, qual desse aqui é o conceito de entidade, qual desse aqui é o conceito de autoridade, que é sinônimo de agente público, tá? Então olha só, vamos lá, olha só. Órgão. Vem cá. Unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Beleza, vamos ler todos. Segundo, unidade de atuação
dotada de personalidade jurídica. Terceiro, servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Opa, olha que fácil. Servidor ou agente público, aqui eu estou falando de pessoa, né? Pessoa física. Dotado de poder de decisão, isso aqui é conceito de autoridade. Não é isso? Beleza. Olha como você não tem como errar. Órgão ou entidade. Quem é que tem personalidade dotada de personalidade jurídica? Quem é o único aqui que tem personalidade jurídica? Que é o quê? Caracterizada pela ter direitos e obrigações, patrimônio próprio e capacidade processual. Quem pode ser processado ou processar? Quem tem personalidade jurídica? A entidade, seja ela administrativa ou seja ela política. Não é isso? Então, unidade de atuação, não é isso? É dotada de personalidade jurídica, só pode ser entidade. Porque órgão não tem personalidade jurídica. Órgão, na verdade, é uma unidade, ou seja, um centro de competências, não é isso? De atuação, que integra, que faz parte da estrutura ou da administração direta, não é isso? União, Estado, DF, município, no caso entidades políticas, ou da estrutura da administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista ou fundações públicas, que são as entidades administrativas. Então, qual a ordem correta? 1, 2, 3, gabarito, letra D de dado. Beleza, senhores? Fácil, tranquilo. Senhores, com isso eu finalizo esse bloco e no próximo bloco nós vamos trabalhar aí os fenômenos da centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Tá previsto no seu edital, tá? Vai facilitar demais a compreensão desses temas. O assunto que eu trabalhei no bloco anterior e nesse segundo bloco, tá? E você vai ver como direito administrativo é muito simples, muito fácil, tá? Lembrando que é um quebra-cabeça esse tema, nós vamos trabalhar pontinho por pontinho e você vai conseguir entender e gabaritar a sua prova. Qualquer dúvida, direct no Instagram, estou à disposição de vocês. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.